Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus seja com toda a igreja, amém, queridos? Podem se assentar, você pode deixar a sua Bíblia aberta lá no livro de Romanos, no capítulo 12. Nossa palavra vai estar trabalhando em cima desse texto, Romanos, capítulo 12. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre nossas reações. E como nós reagimos, diz muito sobre quem ainda nós somos. Quando eu falo sobre reação, eu lembro de uma situação que eu vivi. Eu trabalhava em Salvador e às vezes do local onde eu trabalhava eu precisava pegar 2 ônibus. E eu descia ali na Aquidabã. E eu confesso aos irmãos que, conhecendo o meu temperamento sanguíneo, eu tinha muito medo de ser assaltado. Porque eu achava, apóstolo, que no dia que eu fosse assaltado eu ia morrer. Que eu ia pegar o bandido, lutar, bater nele, rolar com ele no chão. E eu tinha muito medo da minha reação. E aí um dia eu estava lá nesse ponto de ônibus e apareceu um assaltante. E ele encostou e eu percebi que eu ia ser assaltado. Primeira vez que eu ia ser assaltado. Privilégio, né? E ele se aproximou e falou assim: "O rapaz, é um assalto." Eu disse: "Pronto, vou morrer agora, porque não é porque ele quer me matar, é porque eu vou reagir." E aí quando ele falou assim: "É um assalto", eu virei para ele e comecei assim a ficar esquentado, e eu disse assim: "Pois não, o que o senhor deseja?" E ele ficou assim olhando para mim e disse assim: "Como?" Eu disse: "O quê? O que você quer? Você quer o quê?" Ele falou: "Eu estou te assaltando, cara." Eu disse assim: "Ah, tá. Sim, você quer o quê?" Ele disse: "Eu quero o seu dinheiro, eu quero tudo que você tem." E eu falei assim para ele: "Rapaz, eu só tenho a passagem do ônibus, você quer?" E ele falou: "Que nada, rapaz, você está mentindo." Aí a minha natureza florou, quando ele falou que eu estava mentindo. E eu botei o dedo na cara do bandido e falei assim para ele: "Você me respeite, que eu sou um crente em Cristo Jesus e eu não estou mentindo." Aí nessa hora eu pensei: agora eu vou morrer. E ele falou assim: "Você é crente?" Eu disse: "Sou." Tremendo, já estava tremendo igual uma vara verde. E ele falou assim: "E eu sou um crente desviado. Tome aqui o seu dinheiro de volta." Aí me deu o dinheiro, que já estava na mão dele, né? E eu falei assim: "Não, não, pode ficar para você." E ele falou: "E como é que você vai para casa?" Eu disse: "É mesmo, me dê." Eu falei assim: "Meu ônibus já vem ali, você vai querer mais alguma coisa?" E ele falou assim: não, irmão, vai em paz. Meu nome é José Ricardo, viu? Aí você, quando estiver orando, ora por mim." Eu disse: "Tá bom, eu vou orar." Eu disse: "Mas não faço mais isso não." Ele disse: "Tá bom, vou fazer mais não." E quando eu estava entrando no ônibus, ele virou para 2 estudantes e falou: "É um assalto, passa tudo que vocês têm." Já não era mais minha responsabilidade. Mas eu podia ter morrido por causa da minha reação. Irmãos, a gente nunca sabe como vai ser a nossa reação, até a gente vivenciar aquela situação. A gente não sabe. Eu não sei qual é a minha reação diante de um incêndio. Eu não sei, nem quero saber nunca. Eu tomei um curso de primeiros socorros para criança, numa empresa que eu trabalhava. Mas quando eu vi o meu sobrinho engasgado, eu fiquei tão desesperado que eu não lembrei de nada. E tinha que botar o menino aqui, tinha que apertar aqui nessa parte aqui, né, do umbigo para poder... Eu dei um tapão nas costas do coitadinho. Ainda bem que funcionou, a bala voou longe. Mas podia ter acontecido uma tragédia. Por quê? Porque com todo o conhecimento que eu tinha do curso e da parte teórica, eu não tinha conhecimento da minha reação, até vivenciar aquela situação. Então, se eu jogar uma barata aqui, a gente pode, né, ter algumas reações inexplicáveis. Eu pegar uma barata aqui assim e jogar. As mulheres tudo bem, vão gritar, vão correr, mas e se de repente eu jogar uma barata e um rapaz tiver uma reação inesperada?
E a gente vai ficar assustado com essa reação. Porque a gente nunca sabe como a pessoa vai reagir. Irmãos, eu tenho pavor de rato. Eu tenho pavor, porque eu achava que eu era o super-herói que matava rato e corria atrás do rato. Um dia eu fui matar um rato. E o rato teve uma reação inesperada. Ele ficou em pé. Eu nunca vi um rato em pé. Esse rato ficou em pé. Eu pensava que ele era pequenininho, ele ficou em pé, ele ficou enorme. E ele foi pulando em minha direção. Você é louco, eu pulei no sofá igual uma menina. E gritei, o rato, o rato, o rato. Aí meu pai veio correndo, o cachorro veio correndo, foi o cachorro que me salvou. O cachorro pegou o rato e matou o rato na hora. Eu não sabia que eu tinha medo de rato. Eu descobri nesse dia. Eu tenho muito medo de rato. Não tenho muito medo de outros bichos, mas de rato eu tenho, por causa dessa experiência. Nós nunca sabemos qual vai ser a nossa reação até a gente ter a experiência de vivenciá-la. Eu já vi reações inusitadas. Eu já vi uma mãe atacar um pitbull. Uma mulher pacata, apóstolo. Mas o pitbull mordeu a filha dela. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela soltou as sacolas da feira, soltou tudo, pulou em cima do pitbull, mordeu a garganta do pitbull. Ela mordeu o cachorro. O cachorro soltou o menino e fugiu para dentro de casa. E a mulher com sangue na boca, assim, ela pegou, vamos embora minha filha, e pediu socorro e levaram a menina para um hospital. Aí eu descobri naquele dia do que uma mãe é capaz de fazer para defender a sua cria, seus filhos. Ela é capaz de atacar um pitbull. Também já vi um pai desmaiar num parto. Já vi uma pessoa da nossa família está lá assistindo, um homem forte, enorme, barbudo, assistindo lá e filmando. Daqui a pouco, se eu passar o vídeo dele, é que vocês vão ver. O vídeo está focando no menino, daqui a pouco aparece o chão no vídeo. Ele desmaiou. Ninguém esperava aquela reação dele. Ninguém. Até ele vivenciar aquela situação. Nós precisamos nos conhecer melhor. Para que a gente saiba o que fazer. Para que a gente não seja pego de surpresa. E hoje eu quero falar sobre isso. Não seja pego de surpresa. Não seja. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Não vos conformeis ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que eu preciso saber sobre mim mesmo, para não ser pego de surpresa? Eu preciso compreender que a minha natureza, ela é, acima de tudo, espiritual. A minha natureza é espiritual. O reino de Deus é algo que a gente espera, não é verdade? A gente espera. Que nós esperamos a volta do nosso Salvador, do nosso Jesus. Então o reino de Deus é algo que a gente espera. O que é a fé? A fé é algo que a gente espera. A gente tem a certeza, mas ainda não vivenciou, então a gente espera. Então o reino de Deus está muito atrelado a isso, a esperar. Mas o reino de Deus não é só o que a gente espera. O reino de Deus é o que a gente já vivenciou e o que a gente vivencia. O reino de Deus é o tempo todo ativo dentro de mim, porque o reino de Deus está dentro de mim, ele já habita dentro de mim, ele habita dentro de nós. Então eu não posso viver sonhando somente com o que vai acontecer, porque tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo agora. No reino do Espírito, aqui no mundo físico, tem muita coisa acontecendo.
Eu não posso viver só esperando aquilo que vai acontecer. Mas eu também não posso viver sonhando só com as coisas de agora, que eu estou vivenciando, sem me importar com o que vai acontecer. Então o reino de Deus é esperar o que vai acontecer e vivenciar o que está acontecendo dentro dos princípios da palavra de Deus, seguindo a vontade do nosso Deus. Isso quer dizer que eu não posso andar desconectado do que está acontecendo ao meu redor, porque, eu sou santo demais, então eu não sei nada que está acontecendo. Você precisa saber, porque o que está acontecendo agora sempre vai ser um prenúncio, um anúncio do que está para acontecer. E isso é um princípio bíblico. Como que a gente vai identificar a volta do nosso Salvador Jesus? Quando a iniquidade no mundo se multiplicar. Então, quando eu percebo que o mundo está cheio de perversidade, de iniquidade, eu preciso compreender isso. Eu estou conectado com o que está acontecendo agora, mas eu estou conectado com o que vai acontecer. A palavra está dentro de mim. A revelação bíblica de que Ele voltará quando essas coisas estiverem acontecendo, essa revelação já está dentro de mim. Então eu espero pelo reino de Deus, mas eu estou conectado com o que está acontecendo agora. Eu não posso ignorar. Isso é vivenciar o reino de Deus. Mas, sabe aquela frase famosa da nossa mãe, quando ela diz assim: você não é todo mundo? Quem é que já ouviu essa frase um dia? Eu não ouvi um dia, eu ouvi minha vida toda. Você não é todo mundo. Nós estamos conectados com o que está acontecendo agora. Nós somos cientes de toda a transformação que o mundo está passando. Eu estou esperando um reino que virá. Estou vivenciando um reino que já existe. Mas eu não sou todo mundo. Eu não faço parte desse mundo. Não espiritualmente falando, eu estou nele, mas eu não faço parte dele. Porque eu estou à espera de algo que ainda vai acontecer. E quando esse algo acontecer, tudo será transformado novamente, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Então, se eu não sou todo mundo, eu não preciso fazer o que está todo mundo fazendo. Eu não preciso me vestir igual ao que está todo mundo se vestindo. Eu não preciso falar igual a todo mundo, do jeito que todo mundo está falando. Porque eu não sou todo mundo. E o que eu tenho, o que está em mim, o que está em você, vai ser sempre maior, muito maior, infinitamente maior do que o que está no mundo. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Esse reino transformou a minha natureza. Então eu não tenho como ser igual à natureza mundana, a natureza que este mundo diz que eu tenho que ter. Eu não sou todo mundo. A minha natureza, ela é espiritual. O que está em mim é maior do que o que está no mundo. Porque a proposta do Evangelho não é só uma mudança de hábitos. Sabe aquele entendimento que às vezes a gente tem de forma equivocada, que eu aceitei Jesus, então agora é a cultura do eu não posso, não é? Eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo, eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo, porque agora eu aceitei Jesus. E aí esse entendimento, para a pessoa que ainda não aceitou Jesus, é qual? Eu não posso aceitar Jesus porque eu ainda faço isso. Eu não posso aceitar Jesus porque eu ainda não me livrei disso. Então eu vou primeiro me livrar desses hábitos, para depois aceitar Jesus. Não compreendendo que a palavra do Senhor diz que sem mim nada podeis fazer. Está lá em João 15:5. Até para me converter eu preciso de Jesus, porque o Espírito Santo me convence da justiça, do pecado e do juízo. É Ele quem me conduz até Ele mesmo. A gente fala assim, a gente aceitou Jesus, mas na verdade foi Jesus que nos aceitou, quando ainda estávamos em uma vida de pecado. Então Ele faz essa proposta de transformação, não de hábitos, de natureza. Ele não quer mudar os nossos hábitos,
Ele quer mudar a nossa natureza. Porque quando a gente tem a nossa natureza transformada, consequentemente os nossos hábitos vão mudar. Eu deixo de gostar do que eu gostava. Eu deixo de fazer o que eu fazia. Eu deixo de pensar o que eu pensava. Por quê? Porque eu não sou mais aquela pessoa. Eu não fui somente convencido. O Espírito Santo me convenceu e agora eu não sou mais um convencido, eu sou um convertido. Não houve só um convencimento, houve uma conversão, houve uma transformação, houve uma mudança na natureza, na matriz. O que isso quer dizer? O que é natureza? Natureza é de onde eu nasci, é aquilo que nasceu naquele lugar. A natureza é aquilo ali onde aquele ser foi gerado. Ele é natural de onde? É natural dali. Você é natural de onde? Eu sou natural de Recife, Pernambuco. Eu sou natural de Aracaju. Eu sou natural. Então eu tenho a minha natureza carnal, a minha natureza humana. E quando eu recebo o sacrifício de Jesus dentro de mim, quando eu aceito esse sacrifício, quando eu confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, então a minha natureza ela é transformada e eu não sou mais aquela pessoa de antes. Porque algo foi modificado na minha matriz. Então o pensamento pode até vir, mas Jesus transformou o meu entendimento. E pensamento é diferente de entendimento. Porque o pensamento, ele vem de repente, você não controla ele vem. Você olhou para uma imagem, logo vem o pensamento. Só que o pensamento vai passar pelo filtro do entendimento. E o que é o entendimento? É o que Jesus fez em você. Ele transformou a sua natureza. Então, o cara que bebia muito, e ele tinha essa fraqueza, essa iniquidade dentro do seu coração, e ele não aguentava mais ver nenhuma bebida, porque ele ia lá e consumia, ele não resistia a isso. Quando ele não é só convencido de que aquilo não faz bem para ele, de que aquilo não vai conduzi-lo ao reino de Deus, então o Espírito Santo não só o convence, mas o converte em outra pessoa. Transforma a sua natureza, então ele não tem mais prazer naquilo. Ele não tem mais prazer no pecado. Ele não deseja mais aquilo, porque o desejo dele não é mais o mesmo desejo daquela pessoa que vivia no pecado. O desejo dele agora é um desejo conduzido por um espírito transformado, vivificado em Deus pela sua palavra. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é tão glorioso porque ninguém criou Deus. Ninguém. Deus é e sempre foi. O Senhor é. Ele é Deus e acabou. Ninguém fez Deus. Então qual é a natureza de Deus? É Ele mesmo. Não existe o lugar onde Deus nasceu, a forma como Deus nasceu. Deus sempre foi, sempre existiu. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo. Não existe linha do tempo para Deus. Ele é Deus. Mas para transformar a minha natureza pecadora, para transformar a minha natureza humana e carnal, o Deus que não tinha natureza, a Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele transformou a sua natureza divina em uma natureza humana. Ele nasceu de uma mulher para gerar nele a nossa natureza. E quando Ele gerou a nossa natureza nele, se tornou um homem. Ele pegou a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal, e Ele levou para a cruz. E Ele levou com Ele essa natureza pecaminosa. E quando eu recebo o sacrifício da cruz, quando eu me coloco na cruz com Cristo, a minha natureza pecaminosa se transforma em uma natureza divina transformada. Assim como Deus trocou a sua natureza pela nossa, Ele, através de Cristo, transforma a nossa natureza na dele. Por isso que em Cristo Jesus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha natureza, ela se torna uma natureza espiritual. Eu que era nascido do pecado, a partir do momento que Jesus entra na minha vida, eu nasci de novo.
Eu não sou mais aquela pessoa. Eu não sou mais. Eu fui convertido em um filho de Deus. A minha história começa de novo. E aí eu vou aprender a andar de novo. Só que agora em um caminho diferente. Eu vou andar nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que os caminhos de Deus são perfeitos. O Senhor vai me ensinar a andar de novo. O Senhor vai me ensinar a falar de novo. Porque Ele vai mudar o meu vocabulário. Ele vai tirar as palavras de derrota, os palavrões. Irmãos, graças a Deus vocês não me conheceram antes. Graças a Deus. Vocês vão ficar assustadíssimos e ao mesmo tempo iam glorificar muito ao Senhor. Mas Ele muda tudo e Ele começa a nos ensinar tudo de novo. Tudo de novo. Por isso que o apóstolo vai dizer: antes eu falava para vocês usando a palavra do Senhor como se estivesse dando leite, porque vocês eram como meninos, mas agora vocês não são mais meninos, então vou dar para vocês uma comida mais forte. O que o Senhor está nos falando? Que Ele vai nos ensinando tudo de novo. A partir do momento que eu nasci de novo, Deus vai me ensinar tudo de novo. Porque agora eu tenho uma nova natureza em Cristo Jesus. A minha natureza era terrena. O meu entendimento era humano, era terreno. Era dirigido por essa natureza pecaminosa, da qual eu fui gerada. Mas, quando o Espírito Santo, através do sacrifício em Cristo Jesus, mudou a minha natureza pecaminosa e converteu em uma natureza divina, os meus pensamentos começam a ser conduzidos pelo meu entendimento transformado. Meu entendimento. Aí vem o pensamento e o meu entendimento vai discernir se aquele pensamento é de Deus ou não é. E aí eu não vou pecar. Aí eu não vou andar no pecado. Aí eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou enganar. Por quê? Porque o meu entendimento transformado não deixa. O pensamento vai vir, o pensamento vem para poder satisfazer a vontade da carne. Ela quer, o pensamento vem e o entendimento em Cristo Jesus diz: não, isso não é para você. Isso não combina com a sua nova vida. Não faça isso. Não escolha isso. Isso não é para você mais. Então, se este mundo me ensina algo, eu não vou me conformar com este mundo. Eu não vou. Se este mundo estabelece novas regras, eu não vou me conformar com essas novas regras. Por quê? Porque o meu entendimento, ele foi transformado. O meu pensamento foi transformado. A minha mente pecaminosa, carnal, ela foi convertida em uma mente renovada. Eu não tenho mais a mente que eu tinha, porque agora eu tenho a mente de Cristo. E se eu crio o hábito em mim de fazer com que o meu entendimento domine os meus pensamentos, e isso vira uma constante dentro de mim, então quando vem um pensamento, eu coloco ele no filtro do entendimento transformado, isso começa a ser um hábito sim na minha vida, e eu começo em Deus a me santificar, e a pensar diferente, e a agir diferente. Eu paro de ficar fazendo bobagens, porque tudo vai passar pelo filtro da minha mente, que foi transformada em Cristo Jesus. E eu vou decidir sempre pela palavra. Eu vou decidir sempre pela vontade de Deus, que a palavra diz que é sempre agradável, boa e perfeita. Boa, perfeita e agradável. Filipenses capítulo 3, verso 12, a partir do verso 12 diz assim: não que já tenha alcançado, o apóstolo Paulo está falando sobre perfeição. Olha que lindo, ele diz assim: não que eu já tenha alcançado a perfeição, ou que eu seja alguém perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, eu avanço para as que estão diante de mim, e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Qual é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Qual é a soberana vocação? O que é vocação? Eu nasci para algo. Mas Deus não nasceu para nada, porque Deus é Deus. E
por isso Ele se fez carne e habitou entre nós. E por isso que a soberana vocação de Deus está em Cristo Jesus. Porque Ele não nasceu para isso, mas Ele se fez homem por amor a mim e a você. E mudou a natureza dele para mudar a nossa. Essa é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que mais eu preciso saber sobre mim mesmo para não ser pego de surpresa? O primeiro é que a minha natureza é espiritual. O segundo é que o meu corpo também é espiritual. O meu corpo é espiritual. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. O que era um sacrifício bíblico? Se escolhia um animal perfeito, que não tinha mancha, que não tinha defeito, o primogênito do rebanho, pegava aquele animal, matava aquele animal, sacrificava aquele animal, levava ele até um altar, havia o derramamento do sangue ali daquele animal, como remissão dos pecados daquela pessoa que levou aquele animal como sacrifício. E aí naquela hora, se Deus aceitasse o sacrifício, vinha fogo dos céus, consumia aquele sacrifício e não sobrava mais nada. Porque Deus recebeu aquele sacrifício, que era um sacrifício físico, mas que tinha uma conotação espiritual. Deus faz tudo perfeito, igreja. Tudo perfeito. Ele fala na palavra que nós precisamos ter a nossa natureza espiritual transformada. Precisamos ter a nossa natureza sendo originada do Senhor, da vontade de Deus. Mas Ele também não quer só a parte espiritual. Ele quer isso aqui também. Isso quer dizer que você é todo dele. É toda dele. Ele não quer dividir você com ninguém. Ele não te divide com este mundo. Ele te santifica por dentro e por fora. Ele diz que Ele quer a sua mente, os seus pensamentos, o seu entendimento, mas Ele quer o seu corpo como sacrifício vivo e agradável diante dEle. Deus quer tudo. Você pode falar isso para o irmão que está aí do seu lado, falar assim: Deus quer tudo em você. E a gente tem uma mania de separar, né? O físico do espiritual. A gente separa o sagrado do secular. A gente separa o corpo do espírito. E a Bíblia fala de um sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo? Somos nós. É o nosso corpo, é o nosso ser. Santo e agradável a Deus. O que quer dizer isso? Alguém que baseia as suas escolhas, a sua vida, nos princípios da palavra de Deus e da vontade de Deus. E o que é o vosso culto racional? Quer dizer que essas escolhas só dependem de você. O seu entendimento, o seu culto racional é o seu entendimento a respeito das coisas deste mundo, a respeito das coisas que estão acontecendo no reino de Deus aqui, a respeito das coisas do reino de Deus que estão para acontecer. É o seu entendimento. Você adora a Deus racionalmente, porque você compreende de forma racional o que está acontecendo, o que está para acontecer e o seu lugar nisso tudo. Quem é você nisso tudo aí que está acontecendo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então sim, o que eu como eu falo, o que eu visto, a maneira como eu falo com as pessoas, como eu me relaciono, os lugares que eu frequento, tudo isso deve estar em conformidade com quem eu represento, de quem eu sou, qual a minha identidade nisso tudo que está acontecendo e nisso tudo que está para acontecer. Quando as trombetas tocarem, onde é que eu vou estar? Quando Jesus chamar, onde que eu vou estar? O que eu vou estar fazendo? A Bíblia fala sobre isso, né? Que uns vão estar esperando, mas outros não. Outros serão pegos de surpresa. De surpresa. Outros serão chamados assim, ó, lá dentro. Vão sentir pelo Espírito que é chegada a hora. Porque estão clamando e buscando e dizendo: Maranata, hora vem Senhor Jesus. Então o Espírito vai testificar em você. E quando você ouvir, você vai saber o que você está ouvindo. Quando o céu se abrir, você vai saber quem abriu.
Quando Ele gritar o seu nome, você vai saber que é o seu nome. Você vai saber porque você é filho de Deus. A sua natureza agora é como a natureza dele, do Cristo Jesus. Uma natureza transformada, restaurada. E você vai perceber que chegou a hora. Porque você está em sintonia com Ele. Não vai ser pego de surpresa. Mas a palavra diz que muitos vão ser pegos de surpresa. Muitos. Porque não estão passando seus pensamentos, as suas atitudes, pelo filtro do entendimento transformado. Pelo filtro de uma natureza transformada em Deus. Então tudo que eu faço, o que eu falo, as minhas atitudes, tudo isso representa quem eu sou. Representa a minha natureza, de onde eu vim. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Aí alguém pode dizer assim, como a gente tem escutado muito isso. Jesus já fez tudo por mim, agora eu sou livre, porque Jesus me fez livre e agora eu posso tudo. 1 Pedro 2,16 diz assim, como livres e não tendo a liberdade como uma desculpa para a malícia, viva como um servo de Deus. Ele me fez livre. Ele me libertou. E essa libertação que Ele gerou na minha vida, isso não deve me habilitar a viver uma vida libertina. Porque libertinagem é uma coisa e liberdade é outra. A libertinagem é quando eu digo para o meu corpo, faça o que você está com vontade de fazer. A liberdade em Cristo Jesus é quando eu digo para o meu corpo, eu sou livre da sua vontade, você não me governa, eu que governo você. Eu sou livre da sua vontade. Eu sou livre, corpo, da sua vontade carnal e pecaminosa. Eu sou livre de você, porque o meu entendimento está transformado. Eu não vou fazer a sua vontade, porque você não me governa mais. Eu sou livre de você. A libertinagem não, bora lá, vamos fazer o que você quer fazer aqui, ninguém manda na gente. Meu corpo, minhas regras. Você vai com o seu corpo e com as suas regras para o inferno. Porque você decidiu fazer o que você gosta. A Bíblia diz que então você foi entregue às suas próprias paixões. E quando um homem é entregue às suas próprias paixões, esse homem está perdido, esse homem está destinado a padecer com a sua alma no inferno. Não é seu corpo, suas regras. Porque não existem mais suas regras e não existe mais o seu corpo. Porque o seu corpo é um sacrifício vivo e agradável diante do altar do Senhor. Cuide do seu corpo. Por quê? Porque ele é o templo, ele é a morada do Espírito Santo. Deus mora nele, Deus mora em você. Isso é tão lindo, né? Deus, que tem um alto, sublime trono, um poderoso, majestoso, que abriu o mar vermelho, que fez os céus e a terra, que tem o universo como estrado dos seus pés. Ele está ali, ele é grandão, ele é poderoso, ele é maravilhoso, mas esse Deus tão grande, tão poderoso, mora dentro de mim e de você. Dentro do seu corpo. O seu corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Deus mora em você. Isso é muito tremendo. Deus, o ser que sabe tudo, que pode tudo, que faz qualquer coisa se tornar real, a fonte de todo poder, de toda glória, de toda vida, esse Deus mora dentro de mim e de você. Somos a morada do Espírito Santo de Deus. Se o teu corpo te domina, ele vai aniquilar a sua natureza espiritual. O seu corpo tem que ser colocado no altar do Senhor, para que venha o fogo de Deus e consuma tudo e não sobre nada, nem uma vontadezinha dele. Para que reine somente a natureza divina, a vontade do Senhor, o fogo do Senhor que representa a sua glória e a sua presença. Só deve sobrar em mim o que tem de Deus.
em mim pode sobrar só o que tem de Deus. O teu corpo não quer orar, o teu corpo não quer ler a palavra, o teu corpo não quer consagrar, o teu corpo não quer, o teu corpo quer dormir, o teu corpo quer descansar, porque isso aqui é terreno, é carnal. Então, a pessoa diz assim, eu vou consagrar, eu vou jejuar para eu me tornar mais próximo de Deus. Aí passa 1 hora, já está com fome, aí você vai lá e diz assim, eu não estou aguentando mais. E o corpo diz assim, come, come, come. Você não vai aguentar, você não vai resistir. Aí a gente vai lá e come. A gente deixou o corpo dominar a gente. A gente vai lá e veste a roupa que a gente quer. E faz o que a gente quer com o nosso corpo. Porque o corpo está nos dominando. E ele não quer que você ore, ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você consagre. E quando você não faz essas 3 coisas, que são discernentes à natureza divina, quando você não tem esse hábito de fazer essas coisas, vão acontecer 3 coisas na sua vida. A primeira, você vai esfriar. Porque o seu corpo não está como sacrifício vivo no altar do Senhor, então não vem o fogo de Deus sobre você. Então o que acontece com aquele sacrifício? Ele esfria. Ele esfria. Então você esfria. E o que era gostoso, prazeroso, que é a presença do Espírito, que são as coisas espirituais, as coisas em Deus, isso começa a não ter tanta importância para você. Você começa a achar que isso pode esperar. Além de esfriar, o que você vai fazer? Você vai relativizar o mundo. Quando você não lê a palavra, não jejua, quando você não busca o Senhor em oração, você vai começar a relativizar o mundo. O que quer dizer isso? Vão aparecer coisas novas e a gente vai dizer, apóstolo, isso aí não tem nada demais não. E a gente começa a se enquadrar nisso também. Aí vem ideologias, ideias que vão contra a palavra do Senhor, e aí você vai dizer, isso não é bem assim. Antes você dizia, isso está errado, porque a palavra de Deus diz que está errado, mas agora, a gente está vendo muito crente fazendo isso agora, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Quando você vê um crente falando assim, não é bem assim, irmãos, é porque ele não ora, não lê a palavra e não jejua. Porque o crente que ora, lê a palavra e jejua, ele está conectado com o Espírito Santo, ele tem um entendimento diferenciado e ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele não negocia a sua unção, ele não negocia a sua vida espiritual, ele não negocia a palavra de Deus, ele não relativiza o mundo. É mundo e acabou, é errado e acabou. Outra coisa, você se torna suscetível aos ataques do maligno, porque você não está consagrando como Jesus estava lá no deserto, você não está orando como Jesus estava lá no deserto, e você não tem a palavra dentro de você como Jesus tinha lá no deserto. E aí quando veio o inimigo atacar ele estava preparado. A natureza divina dele falou mais forte. E ele venceu o inimigo. Você quer vencer o inimigo? Não ouça o que o teu corpo te diz. Não ouça. Ouça o que a voz do Espírito te diz. Ouça o que o Senhor te diz. Aí a gente vê a pessoa reclamar da saúde, de uma dor nas costas, de uma gordura no fígado. A gente vê a pessoa reclamar que o açúcar está alto, que a pressão está subindo. Aí diz, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Sabe sim, é a coxinha que você não resiste. A pizza que você pede toda semana. O camarada pega uma Coca-Cola, bebe 1 litro todo sozinho. É tudo dele. Tudo meu, nada de ninguém, é tudo meu. Todo dia é um negócio diferente e ele come, ele come, ele come. E aí o médico diz assim, você tem que parar com isso. Mas ele não vai ouvir a voz do médico, ele vai ouvir a voz do corpo dele. Que ele quer. Que nada, eu vou viver a vida. A vida passa tão rápido, né? Passa mesmo, se você não mudar, vai passar rapidinho. A voz do corpo sempre falando mais alto. Aí você bota o despertador para 4 horas da manhã para você orar, passar um tempo com o Senhor antes de você ir trabalhar. E aí ele toca 4 horas e você soneca nele. Aí 5 minutos depois ele diz, ora, você soneca nele.
soneca nele. Aí eu aprendi no celular, você pode escrever para o celular falar. Eu não sei se vocês já viram isso. O celular fala, gente. E tem lá no despertador que ele te diz alguma coisa. Aí eu coloco lá, se eu quero orar, ele vai me acordar na hora, ele vai dizer, levanta para orar, preguiçoso. Ou então ele diz assim, ó, acorda que está na hora da escola de Angelina. Angelina é minha filha. Aí ele fala comigo, eu acordo. Porque eu escuto alguém falando, eu escuto uma voz me conduzindo para fazer o certo. Você tem a voz do Espírito Santo à sua disposição toda hora, te dizendo o certo, faça isso, faça isso, faça isso. Você tem essa voz, é só você ouvir essa voz. Ao invés de ouvir a voz do seu corpo, dizendo para você o que Ele quer que você faça. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E por fim, o que eu preciso saber sobre mim para não ser pego de surpresa? Que as minhas escolhas são espirituais. A minha natureza é espiritual, o meu corpo é espiritual e as minhas escolhas são também espirituais. E é isso que a palavra fala, é isso que a palavra chama de culto racional. São as minhas decisões, são as minhas escolhas. E isso vai além do êxtase espiritual, sabe? O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a pessoa, ela até ora, está lá orando, ela gosta da adoração, do louvor, e ela passa horas adorando. Ela passa muito tempo adorando, ela passa muito tempo fazendo as coisas que são as coisas de Deus. Porque ela está naquele contexto, naquele ambiente de adoração, de louvor, de celebração, da unção, do envolvimento com aquilo que está acontecendo. Ela está envolvida com aquilo. Mas aí quando ela sai e vai para um ambiente que não tem essa atmosfera, ela precisa tomar decisões. Ela precisa ter escolhas que a conduzam como alguém que tem essa natureza transformada por Deus. Porque é muito fácil a gente estar em um êxtase espiritual quando todos estão reunidos e a gente está naquele momento. Mas quando nós somos confrontados no nosso dia a dia, é isso que vai fazer a diferença em nós. É isso que vai mostrar se nós temos a nossa natureza transformada ou não. É isso que vai dizer se o nosso corpo está subjugado ou não à vontade de Deus. Porque vai além do êxtase. Moisés era um homem santo, jejuava 40 dias, morava no monte quando precisava falar com Deus, mas quando ele descia, ele se deparava com muitas situações difíceis, muitos problemas, casamentos que estavam sendo destruídos, divórcio, gente que roubava, gente que enganava, e ele tinha que dar a sentença e decidir o que seria feito. Ele tinha que resolver problemas, era a vida, era o cotidiano, e as suas decisões tinham que ser decisões espirituais. Mas mesmo agindo no plano terreno, no plano físico, aquele homem andava com 2 pedras debaixo do seu braço, era a palavra de Deus. E quando ele tinha que julgar um problema, uma situação terrena, ele pegava uma pedra daquela e olhava e dizia, deixa eu ver como é que eu vou resolver essa situação. E aí ele guardava a pedra e resolvia a situação. O que ele fazia? Ele buscava na palavra. Ele buscava na palavra como resolver as situações do cotidiano. As suas decisões são espirituais e você precisa tomar sempre decisões pautadas à luz da palavra de Deus. Suas decisões no seu casamento, na criação dos seus filhos, na forma como você gasta o seu dinheiro ou ganha o seu dinheiro, tudo deve ser à luz da palavra, tudo deve ser pautado para a glória de Deus. Isso não é se isolar do mundo, isso não é ser um fanático, isso não é ser alguém arbitrário, isso é surfar em cima da onda, que qualquer onda que venha por aí, transformando o entendimento, o pensamento das pessoas. Quando você tem a sua natureza transformada, você está surfando em cima das ondas, você está por cima dessas transformações.
que não estão em conformidade com a palavra de Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ter o que ninguém vai ter. Você vai ser o que ninguém vai ser. E quando o mundo estiver desesperado, você vai ter a solução para eles. Você vai ser a luz do mundo, você vai ser o sal da terra, porque a sua natureza é transformada, você é diferente, você tem algo diferente, o que está em você é maior do que o que está no mundo, você não é igual a todo mundo, você é diferente. Essa semana está todo mundo vestindo rosa por aí, né? Está um negócio de um rosa desesperador, todo mundo de rosa, nada contra o rosa, gente. Você pode vestir o seu rosa, mas você vai vestir o seu rosa porque você quer, que você gosta do seu rosa, e não porque está todo mundo vestindo rosa. Eu assisti um vídeo de uma mulher que entrou essa semana. Ela entrava numa clínica, era um experimento científico, ela não sabia. Aí tinha 15 pessoas sentadas assim na cadeira, apóstola, e ela sentou. Ela chegou, era uma clínica, ela chegou e sentou. Aí tocou um alarme, estava tudo combinado. Aí tocou um alarme, fazia pam, todo mundo levantava. Aí tocava de novo, pam, aí todo mundo sentava. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, achou estranho, disse assim: oxe, por que está todo mundo sentando e levantando? Não entendi. Aí tocou de novo o alarme, pem, todo mundo levantou, tocou de novo, todo mundo sentou. E ela começou a ficar incomodada com aquilo. Então eu pensei que ela ia falar assim: por que vocês estão levantando e sentando, né? Aí isso as pessoas fizeram 5 vezes. Pem, levantava, pem, sentava. Na 6ª vez, quando foi pem, ela levantou também. Aí foi pem, ela sentou. E ela fez isso, ela era a última da fila. Ela fez isso até que todas as pessoas fossem atendidas. Todo mundo estava sabendo da enganação lá, do experimento científico. Aí entrou um rapaz, ela estava sozinha na recepção. Entrou um rapaz e sentou do lado dela. O rapaz também estava combinado. Aí tocou o alarme, pem, ela levantou sozinha. O rapaz não sabia de nada, mas ela levantou. E tocou de novo, pem, e ela se sentou. E ele falou assim: por que você está levantando e sentando? E ela disse assim: eu não sei, todo mundo estava levantando e sentando, eu levantei e sentei. Aí tocou de novo, pem, ela levantou. E ele falou: você não precisa fazer isso. Ela: será que não? E ele disse: não, você não precisa, pode sentar. E aí sentou, e ele explicou para ela que era um experimento científico. Sabe o que o mundo está fazendo? Está fazendo um experimento. As pessoas estão pegando suas ideologias, suas ideias. As minorias estão se organizando e fazendo um experimento. E dizendo para você que está todo mundo fazendo. E você tem que fazer também, que você tem que pensar também, que você tem que ser assim também. Não está todo mundo fazendo. E você não precisa fazer igual a todo mundo, porque você não é todo mundo. Você é alguém que foi transformado por Deus, que pertence ao reino dos céus, que está esperando por algo que vai acontecer, mas que está vivenciando o reino de Deus aqui na terra. Alguém que tem a sua natureza transformada, uma natureza convertida, alguém que tem o seu corpo apresentado diante de Deus como sacrifício vivo, e alguém que escolhe segundo a luz da palavra de Deus. Você que é diferente. Você que é diferente. Eles que são iguais. Sua natureza é espiritual, o seu corpo é espiritual, suas escolhas são espirituais. E a maior surpresa da humanidade está para acontecer. Vai ser a volta de Jesus. A maior surpresa que vai acontecer, vai acontecer no Oriente, vai se ver no Ocidente. Instantaneamente, algo poderoso, inacreditável vai acontecer em toda a terra. Sim, as trombetas vão soar, sim, o céu vai se abrir, sim, o Filho do Homem vai surgir, montado em seu cavalo, e o seu exército virá com ele, e ele vai gritar o meu nome, o seu nome. Mas isso não vai ser surpresa para mim e para você, porque nós estamos esperando o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu entendimento está preparado, a minha natureza está preparada, o meu corpo está esperando por esse momento. Eu não posso viver uma vida de pecado,
porque Ele está voltando. Eu não posso continuar escolhendo o pecado, porque Ele está voltando. Eu não posso mais aceitar o que este mundo está me propondo. Eu não posso, porque Ele está voltando, e eu sei. Não vai ser uma surpresa para mim, eu sei. Eu estou esperando. Eu estou esperando, o meu corpo está esperando, a minha mente está esperando, a minha vida inteira está esperando por isso. Eu estou esperando Jesus voltar. Eu estou esperando Jesus voltar. Eu quero te perguntar essa noite: você está esperando Jesus voltar? Ou você está esperando, eu estou esperando o dia que eu vou casar, porque você não casou ainda. Eu estou esperando o dia que eu vou ficar rico, porque você não está rico ainda. Eu estou esperando eu conquistar todos os planos que eu tenho, porque você ainda não realizou todos. Ou você está esperando a volta de Jesus? O que é que faz o teu coração arder? O que é que faz você vir à casa do Senhor todos os dias que tem culto? O que faz você estar ligado o tempo todo nas coisas do Senhor, nas coisas do reino? O que faz você andar pela rua pensando na palavra? O que faz você ensinar para o seu filho todo dia o caminho que ele deve andar? O que faz com que você viva todas estas coisas? O seu desejo de um dia ir morar no céu com Ele, porque isso não vai ser surpresa para você. Não vai ser surpresa para você. Fique de pé em nome de Jesus.